Começa agora. Sementes da Fé. Um programa para abençoar a sua vida através da ministração da Palavra de Deus e oração. Sementes da Fé. Apresentação: Francis Souza. Queridos ouvintes, uma boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos para podermos meditar na Palavra do Senhor, que está lá em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Vai dizer o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por que será, queridos ouvintes, que muitas vezes pessoas radicalmente convertidas, ou que pelo menos assim parecem, tornam-se muito passionais sobre a nova fé e então de repente desistem de tudo? Eles parecem ter tido uma conversão mais incrível de todas, mas de repente a coisa esfria e deixam a fé de lado. Como isso é possível? Acho que tais pessoas nunca foram de fato convertidas. Não se trata da emoção do momento, mas do teste do tempo. Se a pessoa é de fato cristã, ela continuará sendo, ainda que não necessariamente de forma perfeita ou sem mácula. É ainda possível que um cristão fique desligado por um tempo. Mas, se alguém crê em Deus de fato, ele sempre irá voltar. Se ele se afastar e nunca voltar, é porque nunca acreditou. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Pode ser que tenha construído sua fé apenas sobre uma experiência emocional. Embora isso não seja regra, às vezes uma conversão pode ser cheia de emoção. Não podemos construir nossas vidas em cima de emoções, pois estas vêm e vão. Variam de acordo com o seu dia. A pessoa que espera a vida cristã ser uma corrida de fortes emoções todos os dias pode ficar desapontada ao acordar de manhã e não sentir coisa alguma. E é nesse momento que se faz necessário crescer e caminhar por fé e não por sentimentos. Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. Ainda assim, alguns constroem todo o seu relacionamento com Deus com base em experiências emocionais, e quando elas não aparecem, desistem. Assim, constroem suas vidas sobre fundações erradas. Nesse versículo nós encontramos 3 fatores: a atitude de Paulo para com o Evangelho, a natureza do Evangelho e o conteúdo do Evangelho. Estes versículos indicam que a boa nova da fé cristã não são um sistema de filosofia ou um código de ética. Paulo não se envergonha do Evangelho, porque estas boas novas são o poder de Deus, cujo propósito e alvo são a realização da salvação. Um homem obtém tal salvação quando a sua constante reação individual diante do Evangelho é a confiança e crença. Lembre-se, o versículo diz: de todo aquele que crê. No original, a palavra grega pistebo significa eu acredito. A crença no conteúdo do Evangelho é apenas parte do seu significado. Acima disso, significa confiança ou entrega pessoal, ao ponto de alguém se entregar a uma outra pessoa. Embora a crença envolva a aceitação de uma verdade ou uma série de verdades, esta reação não é meramente concordância intelectual,
mas antes um envolvimento sincero na verdade aceita. Crer em Cristo é entregar-se. Confiar em Cristo é envolver-se totalmente nas verdades eternas ensinadas por uma dedicação e uma consagração visível em todos os aspectos da vida. Observe que, embora a salvação aqui mencionada seja aos judeus primeiro, os gentios experimentam a mesma salvação. No Evangelho, a justiça está revelada, a qual Deus concede, produz, imputa. O restante de Romanos conta-nos mais sobre o que está envolvido nessa justiça. Aqui Paulo destaca que a justiça é de fé em fé. Essa justiça vem ao cristão apenas por causa da fé. Conforme o crente vai cada vez mais se tornando consciente de tudo quanto significa a justiça de Deus, deve entregar-se ainda mais, se quer receber a justiça de Deus. Aquele que é justo pela fé terá a vida. Como é grandioso o papel da fé para a justificação do homem, na vida que agora vive e na vida que ainda está por vir. É momento de comunhão com o Pai. Oração. Bem, meus amigos, é muita coisa que se pode dizer a respeito desse versículo. Nós devemos nos colocar à disposição de Deus. Nós temos que ter uma fé inabalável em Deus. Nós temos que entender que nossa vida deve ser totalmente direcionada para Deus. Eu quero orar por você e com você. Se você puder, curve a cabeça agora e ore comigo. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia, eu apresento aqui, ó Pai, todos os que agora oram comigo, Senhor. Ó Pai, guia-nos com Teu Santo Espírito, para que sejamos gratos por nossa salvação. Aumenta, Senhor, a cada dia em nossas vidas, nossa fé, que sabemos não ser nossa, mas dádiva do Senhor. Pai, abençoa nossa vida familiar, profissional, nossa vida amorosa. Abençoa, Senhor, nossa vida como cristãos. Capacita-nos, ó Pai, a sermos melhores pessoas com nossos vizinhos, com nossos colegas de trabalho, de escola, de vida, Senhor. Pai, que todos aqueles que nos têm como inimigos entendam que somos pecadores, mas somos Teus filhos por adoção em Cristo. E assim queremos permanecer, Teus filhos. Ó Pai, preserva-nos e protege-nos de todo o mal. Que a cada dia, Senhor, possamos entender mais de Ti e transmitir esses entendimentos movidos por Teu Santo Espírito, ó Pai. Abençoa, Senhor, todos os habitantes dessa cidade e que cada dia mais e mais pessoas ouçam Tua voz, entendam Tua voz, que o Senhor as chame para fora e que elas saiam e o sigam. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês um pouco da mensagem de Deus. Como eu sempre digo, procure uma igreja, mas certifique-se que essa igreja está mais próxima de Cristo e não de você. Como Pedro disse em João 6, versículo 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Eu quero que todos vocês tenham uma semana boa, uma semana agradável, que o Senhor abençoe todos os seus propósitos, que o Senhor abençoe o seu trabalho, que o Senhor abençoe a sua vida conjugal, sua vida na escola, que a cada dia que passemos, você seja mais reconhecido como um abençoado por Deus. Uma boa noite e até segunda que vem.